Olá pessoal, hoje nós vamos comentar duas questões a partir do vídeo do Ancapso. Ancapso é um vídeo de política, ele é um libertário, né, portanto de direita, e ele está nesta oportunidade aqui comentando sobre a questão do Lula e os evangélicos. Como que o Lula está fazendo aí um discurso para poder amolecer a resistência evangélica, já que dentro da ala evangélica o Lula tem uma rejeição enorme, sempre teve. Então ele vai comentar isso, depois ele vai falar um pouquinho sobre a diferença entre católicos e evangélicos. E eu gostaria de trazer isso à tona para nós refletirmos um pouquinho sobre o que uma pessoa que não é treinada em teologia, em apologética, mas é uma pessoa do senso comum, tá? O que ela está vendo é algo que é real, que aparece, tá? Às escâncaras. Então vamos deixar ele falar e nós comentaremos em cima da fala do Ancapso. Mas se você olhar como é que é a diferença entre o pessoal evangélico e o pessoal católico nas pesquisas de opinião, o pessoal católico avalia o Lula muito melhor do que o pessoal evangélico, tá? Mas eu digo que acho que isso é tem muito mais a ver com o fato de que o pessoal evangélico é muito. Bom, ele está falando aqui que o pessoal católico avalia muito melhor o Lula do que os evangélicos. Isso está na cara, né? Claro, os católicos são muito mais propensos ao esquerdismo, ao comunismo, do que os evangélicos, muito mais. E por que que eu digo isso? É simples, simples. As ideologias são parecidas. A ideologia católica com a ideologia comunista, elas têm algo em comum. E o que que as une assim tão fortemente para que possa atrair tantos católicos para o comunismo? O autoritarismo, né? Tanto a Igreja Católica quanto o comunismo são sistemas autoritários. Vale lembrar aqui, né, os vários ditos dos papas proibindo ou condenando a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, livre exame da Bíblia, né, e por aí vai. É, a gente não precisa nem voltar à Idade Média, né, na época da Inquisição, que a Igreja Católica matou milhares e dezenas de milhares de pessoas, tentando impor o seu ponto de vista, tentando impor a sua doutrina. Ora, o comunismo fez do mesmo jeito, né, matando milhões de pessoas durante todo esse tempo que imperou o comunismo, de 1917 até 1990 ali, com a queda do Muro de Berlim. Depois teve mais, né, é que a gente não tem todas as estatísticas, mas enfim, tanto a visão católica quanto a visão comunista é uma visão totalitária e uma visão autoritária, e por isso que isso atrai muito os católicos romanos, né. Quando o filósofo Olavo de Carvalho, ele começou os seus cursos, começou aqui no Brasil difundir, né, uma pauta de direita, a maioria, a mai ou grande parte do público dele era de evangélicos, eram de evangélicos. E ele não condenava as igrejas evangélicas no começo, depois que ele começou a voltar-se para o catolicismo e começou ali um tipo de proselitismo. Tanto é que muitos desses ditos evangélicos, ex-evangélicos de hoje, eram olavetes, né? Faziam parte ali dos grupos de estudo do Olavo de Carvalho. Bom, esse é um ponto, tá? Por que que tem mais católico apoiando Lula, que é um candidato de esquerda, do que evangélicos? Simples, né? É só você olhar para a doutrina social da igreja. Parece muito com o socialismo que nós temos aqui. É claro que tem algumas diferenças, tá? Tem similaridades e diferenças, mas isso atrai muito eh, intelectuais católicos, atrai muito católicos também para essa doutrina nefasta que é o socialismo-comunismo. E agora ele vai falar sobre questões práticas do dia a dia. Muito mais religioso do que o pessoal católico, né. Por exemplo, eu na minha família, a gente é católico, né, eu não acredito em nada, mas minha família é católica, só que ninguém vai à igreja, ninguém faz nada, assim, não é uma o que eu vejo é que os evangélicos tipicamente são muito mais religiosos, de ir mesmo ao culto, de fazer mesmo as coisas, de respeitar a religião do que os católicos. Os católicos tem muita gente que é religiosa católica também, eu sei que tem. Mas a grande maioria dos católicos no Brasil, na verdade, não é católico, é aquele católico não praticante, aquele católico que, pô, né, deixa pra lá, né. Pois é, isso é uma grande verdade, tá? Isso aí não precisa ser nenhum especialista
na área para falar, para verificar, né, essa realidade. Claro, os católicos eles estão preocupados apenas com ritualismo, né? E quando eu falo aqui de católicos, eu estou falando aqui dentro dessa categoria que ele levantou, que são católicos não praticantes, que é a maioria dos católicos no Brasil. A maioria, né? Os apologistas católicos, aí, os defensores aí da ala católica, colocou até um nome, né? Católicos de IBGE. Seja como for, a maioria são dessa categoria. Agora, teve uma estatística agora recentemente que o catolicismo está crescendo no mundo. E quando a gente vai ver a estatística, não é através de conversões, e sim através de batismo. Então é muito fácil crescer através de batismo, né? Muitas vidas, muitas pessoas que foram contabilizadas, né, como fazendo parte da Igreja Católica através do batismo, ela pode se converter depois lá na frente. Um caso muito exemplar é o Brasil. O Brasil é o país onde os católicos mais perdem números, mais perdem adeptos. É o Brasil. Tanto é que já está aqui na metade, né? Pau a pau ali, quase 50 a 50%. Há algumas estimativas aí que em algumas décadas os evangélicos vão passar os católicos no Brasil. E isso eu digo há muito tempo. Se nós formos pegar os verdadeiros católicos que fazem parte da Igreja Católica no Brasil, a Igreja Católica é minoria há muito tempo que a Igreja Católica é minoria, né? Então não há de se falar em maioria católica, 50% de católicos. Se for pegar mesmo a Igreja Católica, aqueles que vão à missa mesmo, aqueles que seguem o ritualismo católico, as doutrinas da Igreja, é uma minoria mesmo. Os evangélicos estão muito além dos católicos em números de estatística, né? Então essa é apenas uma reflexão, que até uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, nada de teologia, nada de religião, nem religioso ele é, já constata, né? Isso é bem claro, é patente. É que partidos de esquerda, eles são muito mais atraentes para um católico, devido a tudo aquilo que eu já falei, e também que o número de católicos no Brasil, se formos contabilizar realmente os verdadeiros católicos, é ínfimo. É uma religião minoritária, né? Aí depois a gente tem que ficar ouvindo aquele Eduardo Faria falando que o protestantismo está acabando no Brasil. O protestantismo está acabando. Quem está na onda da vez, na crista da onda ali, é o catolicismo. Coitado, né?